Eu gostaria de falar rapidamente, nesta ocasião, além dos 50 anos de uma presença que permanece com referência a Heidegger, falar também do que significa um evento como este na PUC Minas, numa universidade católica, dentro da possibilidade de um diálogo com Magnificat Humanitas, publicada ontem na aula do Sínodo pelo Santo Padre, o Papa Leão. Em 26 de maio de 1976, morria Martin Heidegger, o pensador que, mais do que qualquer outro do século XX, colocou em questão os próprios fundamentos da tradição filosófica ocidental. Meio século depois, sua obra permanece provocadora, incontornável e, paradoxalmente, mais atual do que nunca. Celebrar essa data em uma universidade católica não é um gesto de devoção à crítica, mas um exercício de coragem intelectual, o de enfrentar um pensamento que interpela, que incomoda e convida a repensar as categorias com as quais compreendemos o ser humano, o mundo e o próprio sentido dessa existência. Heidegger não foi um filósofo fácil, nem uma figura moralmente irrepreensível. Seu envolvimento com o nacionalsocialismo nos anos 30 permanece uma ferida aberta no interior de sua recepção. Ignorar esse fato seria desonesto, mas analisar este fato sob o ponto de vista anacrônico o seria igualmente. Recusar seu pensamento por causa desse envolvimento seria privar a humanidade de uma das análises mais profundas já realizadas sobre a condição do homem moderno. Sua solidão, sua perda de raízes, sua submissão às engrenagens de um mundo cada vez mais dominado pela técnica e pelo esquecimento do ser. O diagnóstico central de Heidegger é o de que a modernidade ocidental vivia ou vive sob o signo do esquecimento do ser, aquilo que ele chama em alemão de Seinsvergessenheit. Preocupada com os entes, as coisas, os objetos, os recursos a serem explorados, a civilização contemporânea perdeu a capacidade de perguntar pelo ser, pelo sentido mais originário daquilo que é. Essa pergunta, a Seinsfrage, não é um capricho acadêmico. É a questão que está na raiz de toda a crise de sentido, de toda a desumanização, de toda a redução do homem a um dado, a um número, a uma força de trabalho ou a um consumidor. A encíclica Magnificat Humanitas de Leão XIV, publicada precisamente ontem, ilumina com surpreendente precisão esse mesmo diagnóstico ao denunciar o risco de uma civilização que reduz tudo à lógica dos dados e do desempenho. Cito o número 10, aspas. Este é o risco da desumanização. Construir o futuro excluindo Deus e reduzindo o outro a um meio. Uma tentação tão antiga e tão nova, que hoje assume também uma faceta técnica. Fecho aspas. Ao denunciar a pretensão de uma linguagem única, mesmo digital, capaz de traduzir tudo em dados e desempenhos, inclusive o mistério da pessoa, o Papa retoma em registro pastoral e magisterial aquilo que Heidegger havia articulado filosoficamente, ou seja, a lógica do cálculo e da eficiência não é neutra, é uma forma de esquecer o ser. Para uma universidade católica como a PUC Minas, esse diagnóstico ressoa de maneira particular. A tradição cristã, em seu núcleo mais profundo, é uma tradição do ser e da presença, como já vemos no Antigo e no Novo Testamento. Deus revela-se a Moisés em Êxodo 3,14 como aquele que é. E o Verbo se faz carne e habita entre nós em João 1,14. A pergunta pelo ser não é estranha à fé. Ela é, em certo sentido, o seu horizonte mais amplo. Não por acaso, o diálogo entre Heidegger e pensadores como Rudolf Bultmann, Karl Rahner, foi um dos mais fecundos do século passado. A Universidade Católica Contemporânea tem a responsabilidade de retomar e aprofundar esse diálogo. A análise heideggeriana da técnica moderna permanece um dos instrumentos críticos mais poderosos disponíveis para o pensamento contemporâneo. Heidegger viu, antes de muitos, que a técnica não é simplesmente um conjunto de ferramentas neutras, mas uma maneira de desvelar o mundo, aquela que transforma tudo em fundo de reserva, em sua terminologia, Bestand.
em recurso disponível para exploração. Natureza, cultura, corpo humano e até o pensamento são progressivamente reduzidos à lógica da eficiência, do rendimento e da aceleração. Magnifica Humanitas retoma e aprofunda esse diagnóstico com plena consciência de sua atualidade. Ao observar que nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma, o Papa reconhece a novidade vertiginosa do momento e, ao mesmo tempo, ecoa a advertência heideggeriana de que esse poder, quando desvinculado de uma interrogação sobre o ser, torna-se pura vontade de dominação. A encíclica precisa, em seu número 9, o seguinte, abro aspas, a técnica não é neutra, porque tem o rosto daqueles que a concebem, financiam, regulam e utilizam. Fecho aspas. Essa afirmação ressoa profundamente aquela tese heideggeriana de que a Gestell, o dispositivo técnico, não é um instrumento nas mãos do homem, mas uma forma de desvelamento que precede o homem e condiciona o homem. Vivemos em 2026 sob a radicalização vertiginosa desse processo. A inteligência artificial, as plataformas digitais, a biotecnologia e o capitalismo de vigilância atualizam com uma precisão perturbadora aquilo que o filósofo anteviu há décadas. Em contraposição a essa lógica devastadora, Heidegger propõe conceitos que uma universidade católica pode e deve apropriar criativamente. O cuidado, Sorge, como estrutura fundamental do ser humano. O habitar como modo de existir, que respeita e preserva. A serenidade, Gelassenheit, como abertura ao mistério, que não se deixa calcular nem manipular. A Magnifica Humanitas reapropria esse horizonte, ao propor que a verdadeira realização humana, abro aspas, não nasce da supressão das fragilidades, mas de um crescimento harmonioso, onde a liberdade e a responsabilidade se entrelaçam com o cuidado recíproco e a verdadeira solidariedade, e onde o progresso se mede pela dignidade de cada um e pelo bem dos povos. Fecho aspas. Este cuidado recíproco de que fala Leão XIV dialoga diretamente com a Sorge heideggeriana. Em ambos os casos, o cuidado não é uma virtude moral, entre outras, mas é a estrutura ontológica que define o modo de ser no mundo. Essas categorias dialogam também com o cuidado da criação, propugnado pelo magistério do Papa Francisco, com o tema da ecologia integral de Laudato Si e com a espiritualidade cristã da contemplação e do discernimento, espiritualidade tão cara ao Papa jesuíta. A encíclica também é precisa ao denunciar o sonho tecnocrático de uma humanidade liberta de toda fragilidade. Aquilo que Heidegger teria chamado de rendição incondicionada ao Gestell, ou seja, o dispositivo técnico. Leão XIV alerta contra a ilusão de uma técnica que promete libertar-nos de toda fragilidade ou modelos de bem-estar e que acabam por deixar para trás povos inteiros. O que Heidegger chamou de Gelassenheit, esta serenidade, abertura ao mistério, recusa da vontade de domínio, encontra aqui uma correspondência pastoral precisa. Ambos, ele, Heidegger, e o Papa Leão XIV, convergem neste diagnóstico. Uma humanidade que se define unicamente por sua capacidade de produzir, calcular e controlar, esqueceu algo essencial de si mesma. Em conclusão, como Heidegger pode ser visto numa universidade católica como a nossa? Penso que isso seja uma tarefa de fronteira. Pensar Heidegger em uma universidade católica é assumir uma tarefa de fronteira. Nesse espaço limiar, onde a filosofia, a teologia, a ciência da religião, as outras ciências se interrogam mutuamente, onde a razão e a fé não se anulam, mas se enriquecem. Não se trata de fazer de Heidegger um pensador cristão, que ele jamais pretendeu ser, nem de diluir a radicalidade de sua interrogação nas categorias confortáveis de uma escolástica domesticada. Trata-se antes de deixar que sua pergunta pelo ser mantenha viva a inquietação que é o oxigênio de toda vida intelectual autêntica. Quem pensa está sempre inquieto.
A Magnificat Humanitas fundamenta essa tarefa ao caracterizar o ensino social da Igreja como um corpus vivo de verdades, que preserva e interpreta a vocação da humanidade à vida plena e justa. Esse corpus vivo não é um arquivo fechado de respostas prontas, mas uma tradição que se abre ao diálogo com as ciências, com a filosofia e com a experiência histórica. É exatamente esse espírito de abertura que nós precisamos sempre cultivar aqui na universidade. E creio que o fato de vocês que são futuros padres ou religiosos, membros de uma diocese, de uma arquidiocese ou de uma comunidade religiosa, têm um verdadeiro privilégio ao participar de uma vida acadêmica em uma universidade, porque aqui se vive a contemporaneidade, nos seus prós e contras, nas dificuldades do que significa dialogar com um outro, que nem sempre pensa no mesmo horizonte em que nós pensamos. Por isso, aqui na universidade, nós vivemos um discernimento que é partilhado, que é capaz de penetrar nas raízes espirituais e culturais das transformações em curso da nossa sociedade contemporânea. É precisamente isso que a PUC deseja oferecer. Um espaço onde essa questão pelo ser, a questão heideggeriana pelo ser, e esse espaço da questão pelo sentido da existência, a questão evangélica do que é que nós estamos fazendo aqui, a partir da perspectiva da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que essas duas questões se interpelam mutuamente, gerando aquela inquietação fecunda sem a qual o pensamento se fossiliza. Em tempo de semana pós-Pentecostes, prestes a celebrarmos o mistério da Trindade, a inquietação é bastante presente e, de alguma forma, interpeladora. Como vimos, o Espírito onde sopra desinstala, dinamiza, rouba a inércia do seu lugar de estaticidade. 50 anos após sua morte, Heidegger nos lega, sobretudo, uma exigência: a de pensar com rigor e profundidade. Recusa respostas fáceis, recusa ideologias de consumo rápido e o pensamento calculante que se satisfaz com dados e algoritmos. Leão XIV, em sintonia com esse apelo, adverte que a questão fundamental de nosso tempo não é a técnica. A questão fundamental é antropológica, é espiritual. Já dizia Bento XVI no início do seu magistério, o problema maior é a questão de fé. Em Magnificat Humanitas número 6, Leão XIV pergunta: para onde vamos? Para que meta desejamos nos orientar? Que direção escolher enquanto comunidade humana e enquanto povos? Em um tempo em que a universidade é tentada a reduzir-se a centro de treinamento profissional, de produção de métricas, a voz de Heidegger soa como um apelo à memória do essencial, daquilo que é metafisicamente constitutivo. A questão que desde os pré-socráticos define a filosofia e desde o Evangelho define a fé. Por que há algo e não simplesmente um nada? Que esta efeméride nos convide, portanto, não à veneração, mas ao pensamento. Não à repetição, mas ao diálogo. E que a PUC Minas, fiel à sua tradição de fides et ratio, saiba ser, neste século em que nós estamos, que é o nosso século. E por isso é tão exigente. Conceber e encontrar-se com o sentido do passado é sempre mais fácil, porque ele já se foi. De alguma forma, nós o dominamos pelas análises que foram feitas, pelas compreensões que já foram construídas. Mas o nosso desafio é ver aquilo que nem sempre é possível de ser visto no hoje, na opacidade deste hoje, no desbussolamento das pessoas que compõem esta vida odierna. Mas também nós somos filhos desta opacidade, também nós somos filhos desse desbussolamento. Nós não estamos isentos dessa realidade, nós estamos imersos nela. E por isso, é papel fundamental um evento como este aqui na PUC, e muito agradeço aos idealizadores deste simpósio, porque aqui nós também precisamos nos perguntar mais uma vez, com a seriedade, responsabilidade, o peso dessa pergunta:
mas também com a serenidade, para nós que cremos de que não estamos sós. O Emanuel permanece conosco, ele nos guia com a sua presença paraclética, com seu espírito, com a sua graça. Mas nós não podemos deixar de perguntar e de nos colocar como pensadores críticos no hoje e no agora. Para onde vamos? Obrigado.